Rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Latecomers FC. Hoje a gente está com um convidado muito especial, ele que tem uma bela história de superação, uma história muito bonita nos Estados Unidos e que hoje é empreendedor, dono da ACN Sports. Muito bem-vindo, Gabriel Uemura. Salva de palmas aí, Luquinha. Vai. Até eu vou bater pau aqui, hein? Até eu vou bater pau. Rapaziada, um prazer aqui. Prazer estar com vocês aqui. Vamos contar um pouco da minha história. Pô, eu pessoalmente sou muito fã. E, cara, Lucão, eu não te conhecia, tô te conhecendo agora. Pô, muito prazer também. Mateusão, sou fã da sua história. Não é qualquer um, viu? Não é qualquer um, rapaziada, que chega numa D1. Mateusão tá numa D1. É um sonho que foi meu também, eu não consegui alcançar. Joguei Naia, né? Joguei Juco, mas não joguei D1. Então, assim, gente, sou fã de vocês, por isso que eu tô aqui. Vamos para cima, vamos conversar um pouco da minha história, vamos inspirar essa rapaziada e vamos que vamos. Tamo junto, bem demais, irmão. Mano, para começar, queria saber como que foi sua infância e como que foi sua relação com o futebol. Queria saber um pouquinho aí, se você pudesse contar, como que foram seus primeiros passos, como que você começou a jogar, de onde você é. Conta um pouquinho aí pra gente. Perfeito, mano, perfeito. Eu sou de Indaiatuba, não sei se quem assistiu meu documentário no GA talvez saiba da minha cidade. Sou do interior de São Paulo, perto de Campinas, chamada Indaiatuba, a cidade. Está crescendo, a cidade está grande, até não é pequenininha, não. A cidade está com uns 300 mil habitantes. Comecei, cara, na escolinha da Ponte Preta, aqui em Indaiatuba mesmo. Com 6 anos, comecei a jogar. Antes eu não gostava muito de futebol, mas até comecei, né, relativamente cedo. Normalmente a criança começa ali com 6, 7 anos. Tem criança que começa um pouco antes. Mas comecei nessa idade. E, cara, sempre amei futebol. Futebol sempre foi a minha paixão até hoje. Eu falo assim, eu me formei, né? Eu tô agora para entrar no Masters, né? Ainda tenho visto para rolar, mas tenho ainda espaço para me formar aqui. Mas eu sempre amei futebol. Hoje trabalho com futebol, não dentro de campo, né? Meu joelho, meus 2 joelhos operados. Eu já também não via, como eu estava falando em off aqui para rapaziada, eu não via mais tanto prazer em estar todo dia treinando, fazendo cardio hit, jogando, treinando. Eu não via mais prazer muito nisso e me encontrei muito fora, né, de campo hoje ajudando os outros. Mas futebol sempre foi a minha paixão, velho, desse esporte, cara, do esporte coletivo, de assistir, de ver o outro crescer, de ver um cara, uma história inspiradora do cara que foi desacreditado e chegar, sabe? Então, assim, eu sempre amei futebol e comecei tudo aos 6 anos, cara. Tudo aos 6 anos, aos poucos, escolinha, nunca fui diferenciado. Sempre gosto de falar também, sempre fui um desacreditado. A maior experiência de base que eu tive foi em Indaiatuba mesmo, foi no Primavera, que inclusive é um time que está em alta agora, que subiu para um agora do Paulistão, vai jogar contra Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras aí no próximo ano. Mas, cara, estrutura ruim, sabe? Os moleques vinham do Nordeste para morar embaixo da arquibancada, aquele jeitão, sabe? Nada muito grande. Já fiz peneira, já fiz umas 5 peneiras também, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Ponte Preta. Não passei nenhuma, fiquei no máximo um mês ali na Ponte Preta, quando eu tinha 13 anos. E essa é a minha história, cara. Um moleque comum que foi para os Estados Unidos por um plano B. Óbvio, não gosto de mentir, então eu fui sim para um plano B. Falei, cara, já estou com 17, 18 anos, o que eu vou fazer da vida? Eu não sou top no futebol, não vou me tornar profissional. E eu fui com essa história. Muitos moleques vão com o sonho de ser profissional e viram também. Futebol nos Estados Unidos não é sinônimo, né? Como muitos acham, sinônimo de desistir da carreira. Pelo contrário, o Matheus está provando aí, só jogando. Fala aí, Matheusão. Cara do Vasco, cara do Corinthians, do São Paulo. Nível altíssimo, cara. Nível altíssimo. Nível altíssimo. Né? Então, assim, cara, eu fui para os Estados Unidos. Outra história de superação também, aí já é outra história, né? No Brasil, nunca fui um craque de base, fui para os Estados Unidos também como desacreditado, sem muita bolsa, trabalhando, fiz de tudo, cara, sofri muito nos Estados Unidos, trabalhei de entrega, fala aqui para vocês, né, velho, trabalhei de entrega, trabalhei de árbitro, trabalhei de recepcionista, cara, eu saía à noite para trabalhar, fazia de tudo, velho, fiz tudo, nos Estados Unidos para bancar minhas coisas e, graças a Deus, nos meus 3º e 4º anos ali, eu consegui uma bolsa de 100%, né, na Marshalltown e depois na Williams Baptist. E, cara, a minha história é basicamente uma superação atrás da outra, assim. Eu nunca fui realmente um cara diferenciado, mas conquistei meu espaço na determinação. Se for resumir a minha história, assim, desde lá dos 6 anos foi determinação e fazer mais que os outros. Acho que foi muito sobre isso. Cara, pegando, assim, cara, essa história é muito fera. Você inclusive mencionou o documentário que tem do Geração de Atletas. Quando eu tava assistindo, cara, a gente tava assistindo antes de fazer aqui a entrevista, claro,
tem uma coisa que me chamou a atenção, cara. Você fez um curso técnico. Isso. E aí, cara, eu acho, você teve uma decisão, aí você mencionou agora que depois do ensino médio você um, teve essa oportunidade de vir para os Estados Unidos, mas assim, eu vejo que é uma coisa de muita coragem, cara, você fazer isso, assim. Sim. Eu queria entender um pouquinho como foi o seu processo de terminar a escola, porque eu lembro quando eu acabei a escola, faz uns 5 anos agora, Uhum. tem muito essa indecisão na cabeça do menino, né? Tipo, acabei a escola, aí eu ainda quero futebol, mas ainda tem a pressão dos pais. E você já você já tinha feito seu curso técnico ali, você podia muito bem ter continuado no Brasil na sua zona de conforto. Isso foi Uhum. uma coisa que me chamou a atenção, cara. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como que foi essa sua decisão, o que passava na sua cabeça ali e o que te levou a sair dessa sua zona de conforto, que a gente sabe que não é fácil. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, Matheus. Assim, cara, eu até brinco, né? Se eu quiser assinar uma casa hoje, um projeto, construção civil, tá? Se eu puder assinar uma casa de 80 metros quadrados, eu não vou estar mentindo para vocês. Eu posso assinar. Eu posso assinar hoje um projeto de construção civil de 80 metros quadrados, até 80 metros quadrados. Eu posso, só que depois do ensino médio, cara, eu fiz técnico em construção civil, tá? Então eu fiz médio, mais técnico. Então eu fiz período integral. Pô, que Sem, legal. não dá tempo, cara. Legal pra caramba, pô. Amadureci muito, aprendi coisas novas. Era um ambiente, pô, é uma escola da Unicamp, não sei se já ouviram falar, né? Da Unicamp, Sim, da sim. Hum, não. era um colégio da Unicamp, então eu não pagava nada. Foi também um baita de um alívio para meus pais, né? Financeiro. Então eu fui para uma outra cidade chamada Limeira. Tem né, o Inter de Limeira, Independente, tem alguns clubes aí conhecidos do Paulista. Cidade legal também. Morei fora de casa, então, cara, desde os 14, não foi só pela escola, né? Desde os 14 eu moro fora de casa. Desde os 14 eu sei o que é, cara, lavar minha roupa, fazer a comida, sabe, me virar, ir para a escola sozinho. Então, assim, isso me ajudou muito também, hoje eu vejo, nos Estados Unidos, sabe, de chegar logo com 18 anos já sabendo o que era aquilo. Eu já cheguei ambientado, já saí da zona de conforto aos 14 anos. Isso me ajudou demais. Então, ao mesmo tempo que isso me ajudou demais, isso me prejudicou muito no futebol. Pensa, mano, 14 a 17 anos, é a idade perfeita para você jogar. Não é para você parar. Se você parar, você perde toda a sua carreira. E eu tive que optar, óbvio, né, por pressão dos meus pais, de estudar, normal, vocês sabem como que é. Por, na época, eu não ter aquela mentalidade que eu tenho hoje, de, pô, vamos lá, vamos jogar, vamos treinar, vamos se preparar, vamos investir na nossa carreira. Eu não tinha essa cabeça, não. Lá em 2015, com 14 anos, eu não tinha, eu sou 01, né, sou 2001, não tinha essa cabeça. Então, foi muito sobre isso, cara, assim, eu saí do Brasil já preparado porque eu tive essa experiência, sabe, no colégio técnico, e eu falo que foi um ponto de inflexão, total. Mudou a minha vida, aquele colégio técnico. Não pela formação, eu nem ligo, eu nem sei mais o que é concreto armado, irmão. Não sei nada o que é concreto armado, estrutura metálica, não sei nada. Se me colocar uma prova na mão, eu tiro 0. Ou 1 no máximo, lembro de alguma coisinha. Mas é aquilo, me ajudou muito no meu amadurecimento, sabe? Me ajudou muito como pessoa. O Gabriel se tornou adulto aos 14 anos, sabe? De verdade, assim. Foi muito fera. Ah, que legal. E, Gabriel, cara, pegando. Você quer falar alguma coisa? pode falar, pode falar. Ah, pode falar, pode falar. Eu só queria falar sobre. Pegando então, como que foi essa sua transição para os Estados Unidos? Queria que você contasse um pouquinho, eu queria entender um pouquinho melhor como que foi. Você foi direto para uma Junior College, certo? Eu fui para Junior College. Assim, como que foi? Foi para Califórnia, uma barca furadíssima. Eu contei no documentário. Falei, nossa, foi uma barca, cara. Eu só não falo o nome da empresa, não sei nem se eles existem mais, mas, cara, me colocaram uma barca lá numa faculdade que era. Ela não era nem da Juco, Califórnia não tem Juco, tá? A Califórnia é a liga CCCAA. Sei. Então é uma liga de. Não tem nem faculdade de 2 anos, 4 anos. São amontoados de faculdades que não tem liga. São meio que filhos órfãos, assim, sabe? Joga lá as faculdades e a gente compete. Só que, cara, me prometeram um negócio e era outra coisa completamente diferente. Eu tava em Los Angeles, óbvio, tá legal, show. Ao passo que é muito legal, as pessoas acham que no filme é muito legal. Óbvio, no filme é sensacional, mas vai com você com 18 anos numa barca furada para Los Angeles. Você não conhece ninguém, você está numa cidade gigantesca, do tamanho de São Paulo. Foi muito difícil para mim. Porque, cara, tem até um episódio, acho que eu nunca contei isso publicamente, vai ser aqui a primeira vez que eu vou contar, mano. Eu, com 18 anos, cheguei em Los Angeles, eu fui alvejado de airsoft, irmão. Você acredita? Cara.
Me deram um tiro de airsoft, mano. Me deram um tiro de airsoft, mano. Eu tava andando, tava com a minha mochilinha. Mano, olha que tadinho, velho. Eu tava com a minha mochilinha aqui atrás, voltando para casa. Eu pegava ônibus, né? Da faculdade para casa. Tudo bem, isso é normal, mano. Acostumado no Brasil, pá, saía do ônibus para casa. Tranquilo, aquelas ruas de filme, mano. Você vê casa, pô, fera, o carrão, Porsche aqui. Saiu 4 moleques de um carro e começaram a me dar tiro de airsoft, mano. Caralho. Do nada. E pegou no meu pescoço. Eu não entendi nada, cara. E depois daí, falei, mano, não acredito que tá acontecendo isso. Tava tudo dando errado na minha vida. Nossa. Faculdade muito mais cara do que eu achava que era. Os caras, pô, alvejado na rua. Não jogando, o treinador não me conhecia. Eu falei, mano, pelo amor de Deus. Aí não foi nem eu sair, né? Deu Covid, foi na época que deu Covid. Não foi nem a minha decisão de sair. Deu Covid, eu tive que sair. Então foi, cara, aquilo lá que vocês lembram, março de 2020. Foi nessa época que eu cheguei nos Estados Unidos. Então não foi jogo. Você foi por agência para lá? Foi. Eu só não vou falar o nome, mas foi por agência. Me jogou numa barca furadíssima, irmão. Mas assim, de novo, hoje eu só sou o Gabriel porque eu passei por aquilo, sabe? É que vocês têm histórias também, pô, foi difícil, mas hoje eu só sou quem sou porque eu passei por aquela dificuldade. É a mesma coisa para mim nessa Califórnia aí, mano. Entendeu? Só sou quem sou hoje por causa dessa dificuldade que eu passei. Você teve que voltar para o Brasil logo depois que você chegou? Quando você foi? Eu cheguei em janeiro de 2020, fevereiro, março. Cara, eu voltei eu lembro até hoje, dia 10 de abril. Eu tentei ficar lá, mano. Tentei ficar lá na pandemia, só que geral saindo, geral evacuando as áreas. Falei, mano, eu não vou ficar sozinho aqui, eu tive que voltar. Voltei dia 10 de abril de 2020, e aí voltei para o Spring 21 para a faculdade. Para outra faculdade, aí sim foi uma Juco em Kansas, a Garden City. E aí, pegando nisso, cara, assim, como que te motivou a voltar? Porque, assim, você tá contando que nesses primeiros ali 3 meses, sua experiência foi horrorosa. Horrorosa. E aí, mais uma vez, você se saiu da sua zona de conforto, mano, porque, assim, eu já vi, cara, na minha primeira Juco, porque, assim, a gente vive e a gente sabe, né, que, cara, tem muito moleque que chega aqui pensando que tem aquele sonho americano, vê o que é a realidade, que você tem que trabalhar, você tá longe dos seus pais, a língua não é a mesma, a comida não é a mesma. Sim. Aí vê todas essas dificuldades, cara, primeiro já pula fora. Fica um semestre, já tiveram vários aqui. Queria que você comentasse como que foi essa sua decisão de voltar? O que te motivou a voltar para cá? Voltar depois em 2020, você disse? Para ir para Garden City. Garden City, isso. Garden City. Cara, o que me motivou foi o Covid, tá? Assim, cara, o que me motivou foi o Covid, porque eu não iria voltar, eu tava decidido a ficar, mesmo passando dificuldade, porque assim, mano, eu sempre fui muito forte, mental, não falando de mim, tá? Eu não sou ninguém, mas assim, eu sempre fui muito, quando eu tô passando por dificuldade, eu sempre vi aquela dificuldade como uma motivação, sempre, em todos os desafios. Hoje, inclusive, no meu negócio, você sabe que não é fácil tocar um negócio. Hoje eu tenho 6 pessoas comigo, abaixo, entre aspas, né, abaixo de mim, que eu realmente preciso pagar todos os meses. É difícil pra caceta, mano, é muito difícil. E em toda a dificuldade que eu tinha dentro e fora de campo, eu sempre via aquilo como motivação. Depois que eu fui passando, cara, mês a mês, pô, tudo dando errado, coach não me conhecendo, brasileiro várzea, uns moleque que não tinha nada a perder, sabe? Os moleques que só bebia, só fumava. Era horrível, cara, um ambiente muito difícil mesmo, mas eu via aquilo com motivação, mano. Eu procurava trabalho, eu ia, eu me movimentava, comecei a entender sobre conteúdo, eu estudava marketing, mano, naquela época, 2020. Então, assim, tudo aquilo foi me forjando para quem eu sou hoje, como eu disse. Então, a minha motivação foi o Covid, mano. Eu tive que voltar, porque não tinha mais ninguém na casa, não tinha nenhum brasileiro por volta ali, tive que voltar. Né, por causa da pandemia, que vocês lembram que foi pegado, não foi fácil. Uhum. E aí, assim que abriram de novo os portões, assim, beleza, dá para voltar para uma nova temporada, aí sim foi Spring 21, que foi, inclusive, não sei se você já estava, Matheusão, nessa janela, não estava, né? Eu peguei a Fall de 2021, foi um semestre depois. Perfeito. Foi a única temporada que aconteceu no Spring. Então, assim, hoje você tem uma temporada no Fall, normal. Né? 2021 foi o único ano que teve temporada. Eu joguei temporada no Spring, de janeiro a maio. Foi a única temporada, por causa do Covid. Então, eu peguei o Covid Year. Eu peguei a elegibilidade do Covid, que o pessoal fala, né? Eu peguei esse ano. Então, eu ganhei uma temporada a mais de elegibilidade por conta dessa 2020 aí que aconteceu, entendeu?
Foi dessa forma aí que... E como que foi a sua primeira temporada? Na Garden City, cara, foi boa. Foi um período muito legal também. Não foi fácil, porque eu estava me amadurecendo ainda como jogador. Não era, de fato, não era o jogador de 2024, 2023. Era um jogador muito mais desconfiado. Vocês veem aí, ó, essa foto. Tá mostrando a foto pro pessoal, né? Essa foto minha aí, petecando a bola aí no muro aí. Isso aí foi depois do meu LCA. Sim. Isso aí foi depois do meu primeiro LCA. Foi depois da Garden City, inclusive. Aí já estava me tornando no jogador melhor que eu depois me tornei na Marshalltown aí, né, nessa foto da direita. Então, assim, cara, na Garden City foi um período que eu aprendi muito com erro, sabe? Joguei numa conferência que... Você jogou jogo também, né, Matheusão? Você lembra que a conferência de Kansas é muito forte, cara. Tem Cowley, tinha Coffeyville, que era fortíssima na época, Barton, Garden City já era forte, assim, era uma conferência muito legal, velho. Então, eu peguei um DVD muito fera ali, consegui ter bastante minutagem, mas é um nível muito alto, então eu sofri, cara, não foi fácil, assim. Levei muita pancada, era complicado, não era titular absoluto, então eu aprendi a lidar com essa frustração também, de ir para banco, às vezes o coach era ruim, mas foi muito legal, irmão. Garden City, eu falo, foi um lugar de crescimento demais, cara. Foi muito boa a temporada. Você jogou de zagueiro ou de lateral? Não, era lateralzinho fumaça ainda na época. Lateralzinho fumaça, aquele operário da bola, sabe? Aquele moleque que o coach fala, vai correr, eu corria, vai, volta. Depois que eu falei, não, vou ficar na zaga que eu me dou melhor aqui, eu conseguia construir melhor, dar mais passe, mas era lateral fumaça, mano, na Garden City. Cara, Juca é muito legal, né, a experiência. Você jogou em qual mesmo, Matheusão? Cara, joguei na Genesee. Pode ver. Cara, fica pertinho do Canadá, ali, dá 1 hora do Canadá. Sim. Você só ficou nesse East, né? Você não foi muito pro West, né? Você não foi pra... Não. Eu fiquei ali na área ali, cara. Era porque eu saí da Juca e fui pra Niagara, dava 1 hora ali. Daí fiquei pertinho. Então, eu, pelo contrário, eu rodei mais o West e o Midwest ali, eu nunca fui muito pra essa área de Nova York. É da hora? Você curtiu? Cara, é bom. Assim, é muito bonito, só que é muito frio, cara. Como que era a região que você tava? A Iowa é muito frio. Iowa é perto do Canadá também, né? Então, o Pedrão, né, se nesse podcast ele comentou, talvez ele tenha comentado sobre Iowa aí, é muito frio. Muito frio. Iowa é o de Marshalltown. Marshalltown. Cara, eu já peguei menos 30 na Marshalltown. Pô, tá louco, é mais frio que Nova York, então. Muito frio, cara. Muito frio, bizarro. Tem até uma história aí, não sei se eu vou chegar na Marshalltown, mas tem uma história na Marshalltown que é bizarro. Eu sofri, cara. Eu quase passei fome na Marshalltown. Eu vou te falar depois por quê. Deixar o pessoal saber. Vamos pular aí. O que é, Luquinha? Não. Vamos pular então. Vamos falar de Marshalltown. Bora. Como que foi essa sua transferência aí da Garden City? Por que você decidiu mudar? Como que você chegou em Marshalltown? Cara, Garden City eu joguei o Spring Season, né? Spring 21. Eu ia jogar o Fall 21, ia ficar na Garden City, sem problema. Gostei da estrutura, legal. Cidade bem pequena também, tinha 30 mil habitantes. Né? Aquele jeitão, você sabe também como que é pequena. Mas vocês lembram no documentário, junho de 21, eu tava em Pittsburgh. Não sei se você já foi também para Pittsburgh. Já fui lá. Cidade maravilhosa. Eu gostei muito, cara. Eu gostei muito. Eu moraria lá. Só que no primeiro dia, primeiro final de semana, eu fui jogar uma várzea em Pittsburgh, mano. Várzea, não tinha nada a ver. Eu fui com os moleques lá. Nesse dia, eu machuquei, eu rompi o meu cruzado. Caralho, mano. Cruzado numa várzea. Não ia nem ganhar dinheiro. Achei que ia ganhar $50. Ia ganhar um dinheirinho ali, mas... Porra, o que é $50, entendeu? Joguei aquela várzea, lesionei, mudou totalmente a minha carreira dali em diante. Eu tive o LCA, fiquei desesperado na época, é uma dor absurda. Acho que vocês não tiveram, né? Graças a Deus. Não. Lucão, você joga bola também, cara? Eu nem te perguntei, mano. Jogo. Joga? Cara, jogo aqui no... Não. Ah, tá. Tô jogando base hoje em dia. Entendi. Você é mais novo, então. Entendi. Você já nunca teve lesão de joelho assim, não? Não, joelho não. Eu tô com o pé lesionado agora, cara. Eu tive uma fratura no dedão, tá ligado? Tipo, pisada. Puta, metatarso? Aí tô tratando agora. Cara, lesão, assim... Não, é complicado. Lesão é muito complicado, velho. E, sobretudo, lesão no joelho é muito complicado. Então, assim, a segunda minha foi mais tranquila. Eu já tava cascudo, óbvio, sofri também. Falei, caraca, de novo comigo, sabe? Mesma coisa no outro joelho.
mas o primeiro foi impressionante, cara. Foi uma dor horrível, assim, uma dor muito forte, uma pontada, você não consegue andar. E aconteceu no Summer de 21, né, junho de 2021. E voltei para o Brasil, eu tive que voltar mais uma vez para o Brasil para fazer a cirurgia. Graças a Deus, cara, na época, 2021, a cirurgia no particular, eu não tinha convênio no Brasil, né? Eu não estava com convênio, estava nos Estados Unidos, não planejava. Uma cirurgia no LCA estava R$12.000 no particular. Caro pra caramba, só que hoje tá o quê? Tá 30 mil. Hoje uma cirurgia no LCA no particular sai 30 mil. Pra cima, acho que já aumentou. Vendi o meu carro, vendi o meu Celta, acho que, se eu não me engano, no documentário eu também falei. Vendi o meu Celta, cara, não o meu, né? O do meu pai, cara, não era nem meu, era do meu pai. Meu pai vendeu o carro. Falei assim, não, filho, é um investimento, vamos, a gente se vira aqui. Meus pais foram firmeza pra caramba, velho. Eu sou tudo que eu sou hoje por causa deles. Vendemos o carro, fizemos a cirurgia, julho eu já estava com o joelho operado. E LCA é aquilo, cara, 9 a 12 meses de recuperação, não menos que isso. A menos que você esteja numa base muito grande aí, os caras conseguem te voltar com 6, com 7, mas menos que isso é impossível. Voltei com 10 meses. E dali, o coach, ele já não me quis, o coach da Garden City, falou, Gabriel, não conto mais com você no time, pra mim você já não é jogador nosso. Caiu meu mundo, velho. Eu não tinha mais clube, né? Não tinha mais faculdade. Pô, como que eu vou conseguir agora? Pagando assessoria novamente? Eu já tava escaldado com a outra. Vou começar sozinho, tudo. Eu não sei como mandar contato e-mail para coach. Como que eu vou fazer isso? Aí depois, 2022, cara, depois de um ano ali dessa lesão, eu fui para Marshalltown. Eu fui, inclusive, cara, uma menção aí pro Gustavo Vasconcelos. Acho que o Matheus já ouviu falar do Gustavão. Não sei se já ouviu falar. Eu não conheço ele, cara. Cara bom, assim, ele fundou Desimportados lá atrás, não sei se você já ouviu falar também, plataforma. Isso aí é das antigas, mas é só relíquia mesmo do intercâmbio. Cara, é lá de 2019, e eu que acompanhava 2018, acompanhava Desimportados, assim, muito antigo, muito antigo. O Gustavo já trabalhava nesse mercado e me ajudou para ir para Marshalltown na época. Depois, inclusive, eu descobri que o Tauan Salgado, do Lakeland, ele participou dessa minha transferência também. Ele me fala hoje, Gabriel, se não fosse eu, você não estava na Marshalltown, tá? Ele brincava assim. E foi o melhor lugar, cara, nos Estados Unidos, assim, de todos. Foi o melhor lugar que eu passei. Passei 2 anos na Marshalltown. Foram 2 anos maravilhosos. O primeiro foi muito difícil, conferência também muito forte. A Marshalltown ainda era uma potência, cara, ainda tinha um time muito bom. Saía muito cara de base do Brasil, cara do Japão. Fiquei absurdamente surpreso com a qualidade do japonês, velho. Vocês chegaram a jogar com algum japonês, o Matheusão, né, aí nos Estados Unidos, jogou com algum japonês, velho? Os caras são bons, mano. Muito bom. E um negócio que chama a atenção é que os caras são muito disciplinados, mano. Muito. Tipo, é muito, muito diferente da nossa cultura aqui. Tipo, é um choque, assim, na hora que você vê os caras, tipo... A rotina dos caras mesmo é bem legal, assim, você vê. Todo dia, mesmo horário, não falha, é aquilo, velho. Naquele jeitão, sabe? Naquele jeitão, velho. E o japonês me surpreendeu. O espanhol e o japonês me surpreendeu muito. O espanhol eu já sabia que é uma escola muito forte, né? Mas o japonês, velho, eu não imaginava que os caras eram tão bons. Na Marshalltown eu joguei com 6 japoneses, eu falo, foram 6 dos melhores jogadores que eu já joguei nos Estados Unidos, assim. Acho que todos saíram ou para Naya top com full ride ou para D1, assim, com uma bolsa também muito top. Então, esse meu primeiro ano na Marshalltown, inclusive eu joguei com o Ramon. Você não conheceu o Ramon, acredito eu, que jogou na Garden Web. Eu ia comentar agora, os meninos estavam falando desse menino outro dia aqui. Ele jogou com você, né? Zagueiro? Sim, zagueiro. Sim, pô, Ramon é parceiro, cara. Eu gosto muito do Ramon. Infelizmente também aconteceu, ele lesionou 3 vezes, se não me engano, o LCA. Os moleques estavam falando aqui, que loucura, mano. Loucura, porra, desperdício. Zagueiraço, assim, muito bom zagueiro. Jogaria com certeza na Garden Web. Só que ele lesionou na Marshalltown, eu vi a lesão dele, ele tava contra a Iowa Lakes, na época, eu lembro, ele lesionou a primeira, fez o processo ali, cara, em 6 meses voltou, foi burrada, lesionou o outro joelho, aí depois voltou desse segundo joelho, lesionou outra vez, aí, cara, porra, 3 vezes, acho que nem eu aguentaria, irmão, 3 vezes é complicado, mas enfim, joguei com esses caras, o Ramon jogou base no Brasil, joguei com mais uns 3 caras aí da Marshalltown, que era base no Brasil também, então assim, um nível muito alto. E foi difícil, cara. Foi difícil para eu jogar na primeira temporada. Eu joguei 6 jogos só. E comecei 2, assim. Foi pouquinho. Eu joguei mal na Marshalltown no primeiro ano. Só que vários desses caras eram sophomores. Então, quando eu era freshman na Marshalltown, lembra, né? Na Garden City eu não peguei a elegibilidade, lembra, né? Eu peguei o Spring Season.
Então, eu comecei como freshman na Marshalltown. Só pegava... Eu era sophomore nos créditos só de aulas. Mas como jogador ali, no calendário de player, eu tava como freshman. Eu tinha 4 temporadas para jogar ainda. Inclusive, eu hoje tenho mais uma. Se eu quiser, eu posso jogar mais uma. Qualquer NAI aí, se alguém tiver da NAI aí me querendo, ó, full ride aí é pra mim, pai. Eu posso ajudar no recrutamento aí, tô vendendo meu peixe. Mas cara, na Marshalltown, meu primeiro ano... Bom. Hã? Oi? Vídeo bom, highlight. Meu highlight. O vídeo tá bom? Vou ser sincero, meu vídeo não tá ruim, não. Depois vocês assistem, cara, não tá ruim. Pô, vou dar uma olhada, tá fera? Tá fera, vídeo contra Stetson, contra Des Moines Menas. Pô, tá um videozinho legal, cara. Depois eu mostro pra você. Pô, vou olhar, mano, cara. Vou olhar, manda pra mim depois. Tá daorinha. Óbvio, não tá seu nível, né? Mas tá da hora, meu vídeo tá da hora. Não dá pra jogar nenhum, mas tá da hora. Mas assim, cara, eu fiz Marshalltown o primeiro ano, né? Não joguei tanto, mas foi um momento em que eu ganhei muita confiança do elenco, velho. Essa primeira temporada, essa imagem aí, esse que eu tô fazendo o bíceps aí do Renato Fenasco, eu tava no primeiro ano. Eu tava no primeiro ano e muitos desses moleques que treinavam aí na academia, eles treinavam comigo. Então eu ganhei muito referência, cara. Pô, o Gabriel, ele é forte, o Gabriel, ele é disciplinado, o Gabriel, ele é muito bom fisicamente, é o melhor fisicamente do nosso time. E, cara, eu ganhei muito respeito pro meu segundo ano. E o meu treinador também, cara, o Rafa, um abração pro Rafa. Porra, me ajudou demais, cara, brasileiro. E se não fosse ele, eu não teria sido capitão no meu segundo ano. E eu ter sido capitão foi o que mudou todas as coisas. Na Marshalltown, ele me deu uma moral absurda. Eu ganhei $4.000 no semestre de bolsa só de tuition, só atlética, né? Só de bolsa atlética. Fora eu morar no off-campus, que já baixava mais o valor. No final das contas, cara, eu paguei $70 na Marshalltown no ano de 2023. Eu tive full tuition, não paguei nada. Então, assim, o Rafa me ajudou demais, eu sempre deixo isso claro, velho. Agora que eu já parei, não tenho mais nenhuma conta a pagar assim, eu falo, o Rafa me ajudou demais, me deu uma bolsa que talvez os moleques não tinham, mas ele me deu uma moral absurda, velho. Então, assim, eu só consegui sobreviver na Marshalltown por causa dele. E fui capitão na minha segunda temporada. Tive All-Conference, né, Award ali, eu fui All-Conference. Aí, ó, essa aqui é a minha primeira da esquerda, primeira temporada, não fui tão bem. Essa aí já é a minha, na direita já é a minha segunda temporada. Inclusive, nessa foto da direita aí, ó, tem 2 pontos legais, ó. Esse moleque da Southeastern, né, esse moleque de vermelho aí, branco, do outro time, ele é um hondurenho que jogou com o CACAF, irmão. Ele jogou profissional, vários jogos. Depois dessa partida, ele jogou pra cacete nesse jogo. Depois dessa partida, eles entraram com uma regra lá que ele não viram que ele jogou profissional e tiraram a Southeastern do campeonato. Então, eles foram desclassificados e esse jogo que a gente perdeu de 2-1 reverteu em WO, a gente ganhou de 3-0. Então, é uma curiosidade dessa foto aí. Depois desse jogo, o cara jogou pra cacete. Os caras, mano, quem que é esse cara? Aí foram puxar a capivara lá dele, jogou profissional com o CACAF e o cacete. Então, assim, bizarro. E outra coisa, esse zagueiro aí que tá pulando, é meu atleta hoje em dia, Matheus, tá jogando na Dalton agora, Dalton State, Naia, atual campeão nacional. Muito fera. Então, assim, meu atleta hoje, né, jogou comigo lá atrás, em 2023. Isso é muito fera. Pouca história essa foto aí, então. Pô, essa história mano. E outra, Southeastern, agora tô com outro atleta para ir para Southeastern para jogar nesse campo aí, muito fera, mano. Muito fera. Essa história, essa foto tem história. Pô, fera. Cara, falando esse moleque aí que você falou que joga em CONCACAF, você vê muito disso aqui, né, mano? Muito. Cara, absurdo. Até moleque que joga em seleção menor, essas coisas, cara, muito loucura isso. Total, irmão. Pro moleque aí, o Claudinei, né? O Claudinei que, não, Estados Unidos é fácil, vai jogar com o cara da CONCACAF, o cara tinha, mano, esse moleque aí, ele é muito forte, velho, muito absurdo, é outro nível. O cara é profissional, jogou 40 jogos com o CONCACAF. Absurdo. Entendeu? Então, assim, não tem jeito. Juca é muito difícil de você ter hoje elegibilidade, sabe? Juca é muito chata. Juca, você jogou profissional, os caras pegam. D1 também é chata, mas tem como burlar. Tem vários meios ali. Mas, cara, tem muito cara profissional. Tem muito cara que jogou base grande, entendeu? É outra parada. É só quem fala, né, besteira sobre os Estados Unidos é quem não jogou. Entendeu? Quem jogou sabe que a parada é mais embaixo. E eu falo que assim, é uma prova de humildade, né, cara? Quando você chega aqui, muitas vezes
não sei você, assim, quando você chega aqui, você pensa, pô, sou o cara e tal, cara, você começa a ver o histórico desses moleques, tipo, o currículo. Não. Aí você vê os caras jogando também, você fala, caraca, mano. Graças a Deus eu cheguei É pianinho. loucura. Graças a Deus eu cheguei pianinho ainda. Eu cheguei, Chegou? tipo assim, eu cheguei, não, eu sabia já que os caras, pô, na Garden City mesmo já tinha um moleque que jogou, ele jogou, se eu não me engano, no Corinthians ou no Palmeiras, jogou um ano e meio, assim, de base. Falei, cara, ele tem uma experiência. O Luiz, o outro moleque jogou comigo no Primavera, mas ficou mais tempo, ele rodou Ponte Preta também. Entendeu? Assim, eu já sabia que o nível era alto. Eu falei, mano, vou chegar quietinho, que é a melhor forma, deixa eu ficar quietinho aqui, eu vou conquistando meu espaço aos poucos. Entendeu? Foi dessa forma aí. Uhum. Cara, jogando essa sua segunda temporada, assim, foi a temporada que você mais aproveitou aqui nos Estados Unidos? Foi, mano, foi. Inclusive, eu fiz tava fazendo uma sequência de stories hoje lá na minha página. Cara, eu tava falando exatamente dessa temporada aí. Foi a temporada que eu mais estive leve, mano. Que eu mais tava curtindo, que eu mais tava, pô, comendo uma pizzinha ali depois do jogo, sabe? Curtindo, velho, temperança, sabe? Foi a temporada que eu treinava, mas treinava daquele jeito específico, mas sem dar a vida, assim, sabe? Sem colocar num pedestal, sabe? A preparação num pedestal. Não, treinava, fazia o que devia ser feito, mas eu também dava uma curtidinha, pô, comia uma pizza, entendeu? Dormia tarde, às vezes resenhava com os moleques, jogava um poker. Foi a melhor temporada, mano. Foi a melhor temporada que eu tive, porque eu consegui combinar. Até uma dica para vocês, velho. Pelo menos foi o que funcionou para mim, né? Essa temperança que a gente fala, eu ter tido essa virtude da temperança nessa época, de equilibrar, né, esses dois pontos, de treinar sim, mas também se divertir, para mim foi a junção perfeita para eu ter tido essa temporada que eu tive, mano, em 2023. Você sofria muito com essa questão, assim, tipo de endeusar a preparação? O Pedrão falou muito disso no podcast que a gente fez com ele. Cara, quando o Pedrão, não sei se foi o Pedrão que criou, se foi uma baita frase, né, endeusar a preparação. Eu era esse moleque, parecia que o Pedrão tava falando comigo nas lives, assim. Eu era o endeusador da preparação. Era pique assim, irmão, se eu não... Beleza, eu saí do podcast aqui. Se eu não alongar, fazer 12 minutos ali de alongamento cada grupo muscular, eu já dormia, assim, não alonguei. E aquilo, cara, se vocês forem pensar, isso vai criando um ciclo negativo na sua cabeça, porque você acha que você é horrível porque não alongou, você acorda no outro dia pensando que você é horrível porque não alongou na noite passada, aí você vai pro treino, pô, eu sou ruim mesmo, não alonguei ontem, aí você chega, treina mal, treinando mal, você vai mal no jogo, que é um ciclo totalmente negativo, entendeu? Porque você se joga para baixo a todo momento porque não fez a porra do alongamento, entendeu? Então eu era muito assim, era um ciclo negativo constante de, pô, não fiz, não comi uma folha de brócolis a mais ali, um negocinho de brócolis, já tô errado já. Eu era assim, cara. Eu era bizarramente endeusador da preparação. Isso me prejudicava muito. Primeira temporada na Marshalltown, Garden City, eu era um doente. Ainda bem que eu tirei isso aí da minha vida. É horrível. Horrível. Gabrielzão, você mencionou também que você teve uma passagem ali no Lakeland. Sim. É na Flórida, certo? Flórida. Uhum. Cara, como foi? E aí, como foi a sua experiência lá? O que você aprendeu? Como que foi? Cara, o Lakeland foi uma escola para mim em todos os sentidos, mano. Todos os sentidos. Desde o Tawan, né, o dono do Lakeland, sócio fundador do Lakeland, até os atletas, né? Eu aprendi dentro de campo com um cara do Flamengo, Iago Darubi, parceiraço meu, jogou no Flamengo. Cara, eu sempre gosto de falar, até nas minhas aulas, nas lives que eu falo, sempre falo do Darubi. O cara foi campeão da Copinha de 2018 com o Flamengo, capitão. Absurdo. Jogou a Libertadores de 2019, quarto goleiro. Ele tem a medalha da Libertadores. É bizarro, assim. Aí vocês me perguntam, pô, como foi parar no Lakeland? Eu também não sei, mas... entendeu? Tipo assim, olha a descida. Óbvio, a gente sabe que são vários fatores, eu também realmente não sei, não vou julgar, né? Mas o cara jogou no Flamengo. Eu joguei com o cara do Flamengo. Eu falo, mano, eu joguei com o Iago Darubi, meu parceiro. Gente finíssima, uma das melhores pessoas que eu conheci durante essa jornada, inclusive. Joguei com o Edu Melo também. Cara, o melhor volante que eu já vi, joga de 8, joga de 5, de 10, o que ele quiser. Jogou no Vasco profissional. O cara tem história com o Eurico Miranda, na época do Eurico Miranda, ele tem história. Ele conversava com o Eurico, aí o Eurico já transferiu ele para tal lugar. Bizarro. No Lakeland eu tive acesso a alto nível de futebol mesmo, foi o maior nível que eu joguei. Tanto de oposição, de ter a oportunidade de jogar contra Inter Miami Sub-20, UCF, você sabe, D1, né?
UCF, Stetson, UNF, todas as D1 da Flórida, a gente jogou contra. Mas também o nível, cara, do time mesmo. Era João Gabriel na zaga, jogou Inter, jogou Avaí, jogou Chapecoense profissional, Operário também. Pô, tinha Edu, Vasco, Iago Tomás, Galo e Cruzeiro, Iago Darumi no gol, Flamengo. Só tinha esses caras, o Formiga. Então o Formiga é pica também. O Formiga jogou Cruzeiro, 2 anos, se eu não me engano. Então, assim, nível absurdo. Eu aprendi muito dentro de campo. E no Lakeland, eu sempre gosto de falar, foi um momento muito ruim para mim individualmente, porque eu lesionei, né? Lesionei cedo, antes do jogo do Inter Miami. Eu lesionei a posterior, nunca tinha lesionado a posterior antes, a posterior sempre foi muito boa. Lesionei um dia antes, perdi uma oportunidade de ouro de jogar. 2 semanas depois, numa partida, eu lesionei meu outro LCA. Tudo isso foi no Lakeland. Então, 2 partidas importantíssimas. Uma das minhas piores partidas também na minha carreira inteira foi no Lakeland, no Stetson. Entreguei 2 gols, viado. Muito ruim. Acontece, né? Tem dia que é noite, mano. Acontece. Tava treinando muito bem, eu era titular do primeiro time, que é algo muito difícil de fazer no Lakeland. Pô, pensa, eu tava competindo, irmão, com o João Gabriel, jogava Avaí e Inter. Tava competindo com o Vitão, que jogou Paulista de Jundiaí, jogou no Primavera também, pegou até profil no Primavera. Tava competindo com esses caras, para mim era muito difícil. Mesmo assim, tava conseguindo a minha vaga ali, cavando, Operário da bola, fazendo tudo certinho, bem fisicamente. Mas aí chegou no jogo, fui muito mal, aí perdi posição, aí eu fui caindo num ciclo de frustração muito ruim. Mas, cara, no geral, o Lakeland me ensinou demais. Dentro de campo, nesses aspectos. Fora de campo, foi o alicerce. Eu falo para vocês hoje, o Lakeland foi o alicerce para eu construir a CN Sports. Eu aprendi com gente que fazia dinheiro de verdade. No Lakeland, eu estava na Flórida, né, cara? Flórida é um estado que todo mundo quer estar. Eu conheci pessoas, empresários ali, próprio Tauan, eu via a cultura ali de gerenciamento do Lakeland, os caras são fenômenos, entendeu? Eu vi ali como funcionavam as coisas e criei a minha agência ali. Mesmo sem nome ainda, eu criei nome, né? Tive CNPJ só lá para outubro, mas ali para março, fevereiro, janeiro, eu criei a ideia e comecei a ter essa nova cabeça que hoje eu tenho, sabe? Depois do Lakeland. Então, irmão, respondendo a sua pergunta assim, o Lakeland foi sensacional em todos os aspectos, apesar de eu não ter jogado tanto, sabe? Mas foi muito bom. Cara, muito fera você estar falando isso. A gente vai entrar daqui a pouco um pouquinho mais no seu lado empreendedor. Eu queria colocar isso como ali. Queria falar um pouquinho sobre essa sua transição. Mas uma coisa, cara, que chamou minha. Eu não sei se. Lucas, a gente colocou a foto dele na recuperação do joelho? Na recuperação, não. Eu não sei se a gente colocou na arte. Não, só essa aqui. Qual das duas? Quando a gente assistiu o seu documentário. Quando a gente assistiu o seu documentário, e com você mencionando também. Cara, você teve a lesão do LCA. Sim. Cara, como que foi? Eu queria que você falasse, assim, a gente sabe que é um momento muito difícil e tal, mas assim, o que passava na sua cabeça, cara? Tipo assim, na sua cabeça, passava na sua cabeça que você ia voltar a jogar bola, que você ia voltar no bom nível? Como que foi isso, cara? Porque assim, eu e o Lucas, graças a Deus, a gente nunca teve uma lesão assim. E aí eu tenho curiosidade mesmo, cara. O que passa na cabeça de um atleta, que nem você está construindo a sua história aqui nos Estados Unidos, você está em outro país. O que passa na cabeça de um atleta durante a recuperação, quando isso acontece? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Cara, você perguntou na primeira reabilitação ou agora na segunda? Eu queria... se você pudesse falar das duas, assim... Das duas. Não sei se você lidou de forma diferente das duas. Eu queria que você comentasse sobre isso. Foram 2 histórias diferentes, irmão. Vou contar a primeira, né, em 2021. Ali eu sofri muito mais. Muito mais. Eu fiquei, cara, pelo menos... depois até de fazer a cirurgia, eu fiquei muito mal. Eu não estava acreditando. Por quê? Muito por causa daquela mentalidade que eu tinha na época, de endeusar. Eu lembro, cara, é um negócio muito importante. Isso aqui é um insight muito, muito importante para quem está nessa jornada, velho. Eu lembro que na época, tudo que eu fazia de errado, eu estava perdendo tempo na minha jornada. Eu estava perdendo tempo. Tudo que eu não fazia, eu estava perdendo tempo e outro estava passando na minha frente. Era sabe, essa perseguição? Pô, eu não estou alongando aqui, tem outro que está alongando. Não, eu tive um LCA aqui, tem outro que está treinando. Eu me jogava para baixo a todo momento. Todo momento. O LCA foi, na minha visão, foi muito ruim por conta disso, cara. Porque eu me joguei ainda mais para baixo. Em 2021, isso aí, né? 2024 agora foi outra história. Eu já estava muito mais cascudo. Mas em 2021 eu tive que aprender na dor
a largar essa endeusação, esse endeusamento aí, não sei, nem sei nem como fala, mas esse hábito que eu tinha, esse hábito muito ruim. Então foi isso que eu passei, cara. 2021 foi muito difícil por conta de, beleza, eu tenho uma temporada aqui, eu estava esperando isso e não está acontecendo. Acabou a minha vida. Era basicamente esse meu pensamento. Não é, cara. No final das contas, é só um joelho que você teve que agora, passar a faca ali, fazer a cirurgia, daqui a pouco você volta. Mas não é simples assim. LCA, irmão, é uma dor absurda. Você tem que voltar o joelho a esticar e a dobrar, e é uma dor absurda. Então, ambas as recuperações, isso aí foi realmente muito difícil. A parte física ali, de ter que aprender a andar, ter que voltar a correr e mudar de direção sem desconforto. Isso é muito difícil. Mano. Porque passa um filme na sua cabeça. Hoje, por exemplo, hoje é outra história, eu não tô... Mas mesmo assim, eu quero jogar minha várzea, eu tô com 23 anos aqui, eu quero jogar ainda minha bola, sabe? Não quero mais parar. Seria uma sentença de morte, eu nunca mais jogar minha bola. Então, assim, eu quero voltar, tô com a Joga BR Pro, inclusive, eu quero voltar, mano, pra pelo menos estar em alta performance, pra, tá sobrando numa várzea, sobrando no amador. Velho, é uma recuperação muito difícil. Você sente falta de confiança para andar, para correr, para mudar de direção, é muito complicado. Então, na primeira eu senti muito disso, na segunda também. Mas na segunda foi muito mais sobre, beleza, isso aqui claramente é um ponto de inflexão. Não é mais Gabriel jogador, é Gabriel empresário. E aí entra já essa minha parte de empresário. 2024, Lakeland foi o alicerce para eu crescer a minha empresa, no caso, nem crescer, né, mas criar a minha empresa. Por quê? Porque eu vi que a vida estava me dizendo, né, Deus estava me dizendo assim, ó, Gabriel, você vai lesionar esse joelho aqui porque você vai criar a sua empresa e você é muito melhor nisso que você está fazendo do que jogando bola. Eu percebi que o futebol estava pequeno para mim. Se a gente fosse resumir em uma palavra, assim, a minha segunda lesão foi isso. O futebol está pequeno para você, Gabriel. Deus falando para mim, está pequeno, vem para cá. Vem fazer o que você sabe fazer de verdade, que é agenciar, que é criar negócio, que é realmente aprender com os melhores fora de campo. Dentro de campo você estava, beleza, foi uma fase muito bem vivida, que te ensinou muita coisa, mas agora você vai vir para fora, que já acabou sua fase aqui dentro de campo. Eu senti muito disso, sabe? Depois da minha segunda. Cara, assim, é só uma curiosidade mesmo, sabe? Porque, assim, que eu tava falando, graças a Deus nunca aconteceu nem comigo, nem com o Lucas, uma coisa assim. E aí, cara, é loucura você pensar isso, sabe? Assim, eu já tive um amigo, inclusive na época de Juco, que, cara, acabou com a carreira dele. E aí eu vi aquele sofrimento dia após dia, e aí tem muita incerteza e tal. Mas, assim, uma coisa legal da sua história é que você viu o lado positivo disso. Assim, foi meio que nem você falou, foi como se você estivesse lendo os sinais ali, como se Deus estivesse conversando com você, ó, Gabriel, aqui você tem uma história muito bonita e tal, mas está na hora de você dar o próximo passo. Como que, cara, teve algum momento, assim, eu sei que você comentou a parte do Lakeland, que foi um momento de muito aprendizado, que ali você deu esse salto mesmo, mas, assim, teve algum momento que você falou, cara, algum momento você teve um insight e você falou, cara, dá para eu fazer alguma coisa a partir disso, tipo, a partir das minhas experiências, dá para eu criar minha própria empresa? Teve algum momento que você teve esse pensamento ou foi uma coisa construída ao longo dos anos? Cara, legal, ótima pergunta. Foi algo construído. Foi algo construído. Por quê? Porque eu sempre fui muito bom em aquilo que a gente estava conversando até em off, né? Em criar contatos, em pegar contatos de coaches e ver, esse jogador aqui, ele dá bem ali, velho. Que legal, ele encaixa com aquele lugar ali, aquele treinador é bom, deixa eu fazer uma média aqui para eu tentar encaixar, fazer um negócio. Depois a gente vai vendo dinheiro, que não dá pra fazer tudo de graça, né, irmão? Porque senão, né, a gente vai gastar nosso tempo em ganhar dinheiro, mas nasceu muito daí, dessa minha vontade de conectar pessoas a ambientes diferentes. Foi muito sobre isso, de início, né? Hoje em dia a ACN é muito mais sobre, cara, transformação de vida e em vários aspectos, usando vários canais diferentes, seja em assessoria, daqui a pouco, né, eu falo aqui, primeira mão, a gente está pensando em eventos presenciais, a gente tem mentorias, a gente já teve plataforma digital, então assim, hoje é outra parada. Mas na minha época, quando eu estava depois da lesão ali, no começo, foi muito mais sobre como eu posso ajudar esses jogadores que estão precisando a transferir, né, de forma real, né, não aquelas assessorias que larga, sabe, se aposta comida dali e nunca fez nada pelo atleta. Eu tive essa dor, porque eu passei em 2020, como eu falei para vocês, eu passei por essa dor. Os caras me largaram numa casa suja, o treinador não me conhecia, o ambiente era totalmente hostil, que, com um moleque de 18 anos, não é fácil, né? Então os caras me largaram sem nenhum contato ali. Eu queria ser
a cura, eu queria fill the gap, né? Eu queria preencher esse gap aí, preencher esse intervalo que estava entre as assessorias ruins e os atletas que precisavam de um acompanhamento diferenciado. Então surgiu muito disso. Aí depois eu fui, né, criando a CN, fui vendo formas de fazer aquilo acontecer, angariando contatos, mas foi muito sobre isso, velho. Se eu for responder a sua pergunta, nasceu daí, nasceu muito de criar aos poucos, não foi assim, pá, vamos, mas foi aos poucos. E agora, pensando aqui, voltando aqui para essa questão agora dos Estados Unidos mesmo, do mercado que você está atuando, como que você vê? Porque assim, eu tô aqui desde 2021. Sim. E aí eu vejo, cara, tem uma mudança enorme. Assim, até a pessoa comum hoje, vamos dizer, a pessoa que abre o TikTok, ali abre o Instagram, a pessoa comum, o conhecimento que ele tem nos Estados Unidos hoje é muito diferente do conhecimento que a gente tinha em 2021. Perfeito. Dentro do mercado hoje, como que você enxerga o futebol universitário? Agora, não mais como um atleta, mas agora do ponto de vista de um empresário, de alguém que está vendo ali como... tendo uma visão mais de fora, vamos dizer assim. Como que você enxerga esse mercado hoje em dia? Perfeito. Cara, eu tenho sentido uma tendência muito maior a ser muito mais difícil embarcar. Tá? Tanto por questões políticas, vocês sabem, para um internacional, principalmente para um brasileiro, tá difícil você embarcar, quesito monetário, né? Tá muito difícil, tá muito caro, o dólar tá caro comparado a 2021. Se eu não me engano, 2021 tava 3, tava 4 no máximo o dólar. Isso aí mesmo, né? Hoje tá 5,50, já bateu 6, hoje tá, né? Tá nessa média, 5, 6. Tá mais caro, tá mais competitivo. Tá? Eu até falei ontem na aula com o Pedrão, né? A gente estava conversando na aula do CFGA. O mercado está muito mais saturado, o treinador ele já tem muito mais contatos do que apenas uma agência no Brasil. Ele já conhece a agência do Japão, já conhece a agência da Europa. E hoje na Europa não tem mais uma na Alemanha, 2 na França, 2 em Portugal, não. São 30 na Alemanha, 40 em Portugal. É muita gente competindo pelo mesmo espaço. Então, 2025 é aquilo, é um termo simples, né, de oferta e demanda. Porra, a oferta continua a mesma, a demanda aumentou muito, a gente vai ter que aumentar o preço. Então, assim, eu tô sentindo que tá nessa tendência. E com isso, como que a gente vai solucionar? Eu, como agente, vou solucionar isso? Dando mais acompanhamento, acompanhando mais, sendo mais sincero, que é o que falta nas agências hoje. Hoje não, vem para os Estados Unidos, tem agência hoje que trabalha do mesmo jeito que fosse em 2020, 2021. Não é mais assim. Venha para os Estados Unidos, 85% de bolsa. Não, cara, beleza, você tem que mostrar a realidade, não é mais assim. Cara de base hoje está pagando 8K, 10K. Cara de base, jogou 2 copinhas. Tem um atleta meu que jogou com 2 copinhas, está pagando 10K ainda, ano. Não tem mais bolsa full ride assim. E eu fui para os Estados Unidos, cara, pagando 8 mil dólares, nunca tinha jogado base, vídeo ok. Pagando 8 mil ano. Hoje é impossível um jogador da meu quilate ali em 2020 pagar isso. Hoje, moleque comum, que nunca jogou base, paga 15, 17K anos, se quiser viver uma experiência legal mesmo, no cair em barco. É assim. Tá caro, tem que se preparar financeiramente. É isso que falta, velho. É isso que falta nas agências, né? De mostrar o que é pré-embarque. Revista, passagem, seguro-saúde, assessoria, prova do Olimpo, como se preparar para isso, como fazer um planejamento legal antes do embarque para fazer tudo isso acontecer. Não tem. É só assim, é isso aí, ó. São essas faculdades aqui, gostei do seu vídeo, vamos, bora. Não é assim, cara. Não é mais assim. Então, é essa a diferença que eu senti do mercado de 2020 para 2025. Muito mais competitivo e tá muito mais chato de entrar, sabe? Tá muito mais povoado. Cara, pegando um gancho nisso, não sei se você conhece o Lucas Fenton? Conheço. Cara, esse moleque aí, cara, ele minha história e a história dele, a gente até brinca, mano. Aqui nos Estados Unidos, pegava um, levava o outro de graça. A gente jogou junto 4 anos aqui, né? Aí, eu percebi que eu vi que você segue também. Pô, moleque, a gente queria conteúdo, né? Gente boa pra caramba. A gente morou junto, 4 anos, bem dizer. Que fera. Cara, inclusive ontem a gente tava conversando sobre isso. E uma coisa que, assim, veio na mente, porque ele também agora tá começando. Ele já tá com, ele já tá com uma importância legal aí nesse mundo, vamos dizer assim. Top. Cara, ontem a gente tava conversando sobre isso, e uma das coisas que, agora você comentando, uma coisa que a gente tava comentando ontem, que eu achei bem legal, é a questão de o quão saturado também tá esse mercado de agência. Sim. E aí, cara, uma pergunta assim, de curiosidade mesmo. Agora também, mais uma vez, com o seu lado empresário. O que você acha que uma empresa faz hoje para se destacar?
E assim, o que você acha que... Você já meio que respondeu na outra, mas o que você acha que um atleta deve procurar numa empresa hoje em dia para ele ter sucesso aqui? Que nem você disse, hoje mudou muito o Perfeito, mercado, cara. Não dá para uma perfeito. empresa fazer o que ela fazia em 2020 hoje. Não O que dá. você acha, por exemplo, um moleque de base, ele, por exemplo, eu quero ir para os Estados Unidos. O que ele deve procurar numa empresa para ele ter sucesso aqui? Perfeito, mano. Pô, que legal, velho. Esse podcast aqui, gente, se você tá querendo vir para os Estados Unidos, ou tá querendo, né, futebol, entender um pouco mais dessa realidade, não, é muito difícil. Se você colocar no chat GPT, tudo, coloca um prompt de, 50 linhas, você não vai ter o que a gente tá falando aqui. Muito legal, velho. Muito legal. Essa pergunta é muito boa. Mas respondendo, cara, primeiro, uma empresa, o que diferencia? Eu não vou contar o nosso segredo, porque a gente tá hoje com 45 atletas no primeiro ano de operação. Isso é muito difícil, cara. Pra você ter noção, é muito difícil você conseguir 45 atletas no primeiro ano de operação. E eu sinto que a gente está conseguindo isso muito por conta do que a gente faz no off, principalmente nas reuniões com as famílias. Eu sou muito claro, velho. Óbvio, eu não vou contar com detalhes aqui, que senão vai ter um assessor aí e vai copiar o nosso segredo. Mas, assim, eu sou muito claro. Se for falar de preto no branco aqui, eu sou verdadeiro. Na reunião com o atleta, eu falo como que o atleta é, sem dó, sem piedade. Se eu achar que o cara é nota 5, eu vou falar que ele é nota 5 e tá tudo bem. Eu me importo muito mais como empresário. Pode falar. Gabriel, desculpa, só interromper. Deixa eu só reformular minha pergunta, só para que aí você não conta seu segredo. Pode ser? Nada. Tranquilo. Desculpa. Eu estou pensando aqui, eu acho que dá para melhorar essa pergunta. Num mercado em que está tão saturado de agência, desculpa mais uma vez interromper, irmão, é só para Imagina, que é isso? Desculpa, perdão, irmão. Não, imagina. Num mercado que está tão saturado de empresas, o que um atleta deve fazer para ele ter certeza que ele está procurando a empresa certa? Acho que assim ficaria melhor. Perfeito. Vou responder essa pergunta até com a nossa brand, né? ACN, Acompanhamento, Conhecimento e Network. O que é isso? Para mim é o nosso diferencial. Acompanhamento. Hoje a pessoa, o atleta que está vindo, ele não é só, vamos. Ele precisa ter um acompanhamento de verdade. Né? Ele precisa ter confiança no que ele está fazendo. Ele precisa ter confiança, cara. Não dá para ir para o estado, vamos. Não é assim, cara. Você precisa saber cada fase, como eu falei, pré-embarque. O que precisa para ir para o pré-embarque? Quanto que é? Beleza, sabe? Sabendo quanto que é aqui, uma média de preço de pré-embarque. Show. Qual a janela que você quer embarcar? Qual janela? É Spring? É Fall? Beleza. Qual faculdade que você se encaixa? De acordo com a minha visão de mercado, que eu já estou nesse mercado há 6, 7 anos. Como que está o mercado hoje? Onde você se encaixa? Ou com qual bolsa? Beleza, a gente vai fazer um planejamento a partir de tudo isso. Precisa ter conhecimento, né? Precisa ter, na verdade, acompanhamento e depois conhecimento do mercado. O atleta que chega sem conhecer nada, ele vai pastar. Né? Pensa, o moleque chega hoje, ele não sabe o que é Nike, o que é Juco, o que é NCA, ele não sabe como aplicar para bolsa, ele não sabe como fazer um plano de longo prazo para conseguir bolsas depois do seu primeiro ano, para, né, aliviar um pouco o valor para a família também, que é complicado, né? Tem muito moleque que passa 4 anos aí nos Estados Unidos e não livra os pais pagam 15K todos os anos, é complicado, o cara não tem bolsa nenhuma. Então, assim, precisa de conhecimento do mercado, precisa de, beleza, como que eu consigo aplicar para essa bolsa aqui? Bolsa acadêmica, doações, dentro de campo, o que eu posso fazer para melhorar aqui, nesse aspecto, como que eu lido melhor com o coach para conseguir mais bolsa no próximo semestre? Qual é o melhor caminho depois dessa Juco aqui? Né? Eu vou começar por Juco primeiro, ou por NAIA direto, NCAA, qual que é o melhor caminho que eu posso seguir nesse meu perfil, de acordo com o meu budget, de acordo com o meu vídeo, de acordo com o meu inglês? Tem que conhecer o mercado. Aí outra, networking. Tem agência aí que não tem networking, que basicamente, vou fechar esse atleta nessa faculdade porque eu tenho parceria, vou ganhar minha comissão, show. Tem agência que é assim, na minha visão, a agência do futuro é uma agência que tem 400 contatos e que encaixa cada jogador de acordo com o seu perfil. Não é assim, temos parceria aqui, não. Hoje a CN trabalha com o seguinte, a gente vai pegar o seu perfil, suas prioridades, o que você quer? É nível de time? É localização? É estrutura? É acadêmico? É financeiro? A gente vai pegar esses 5 perfis seus aqui e vai distribuir o seu perfil de acordo com a faculdade que faz sentido. Então, é muito sobre isso, cara. É muito sobre nuances, detalhes que fazem a diferença numa escolha de uma faculdade. E no final das contas, você vai pagar menos e você vai ter uma experiência melhor. É muito sobre isso, cara. Entendi, cara. Pô, é muito interessante isso. É que nem a gente estava falando, cara. Ontem a gente estava tendo essa conversa
E aí, toda vez que eu converso com ele, cara, é sempre alguma coisa assim, cara. É sempre uma conversa produtiva, legal. Sim, E aí a sim. gente tava, cara, nessa loucura. A gente tava relembrando, cara, que loucura. Hoje, é porque, assim, tem molecada do meu time que segue ele. Aí eu tava, Top. cara, hoje um freshman chega aqui sabendo muita coisa dos Estados Unidos, cara. Muita coisa. Tipo, na nossa época, a gente foi nas cegas. Tipo, Foi. eu não sabia... Cara, perdão, o celular tá caindo aqui. Não, não sabia nada. Não Calma. sabia nada. Cara, na nossa época, a gente foi na... exatamente, a gente foi na cega. Cara, eu confiei cegamente no cara que me trouxe. Eu não sabia onde era a minha faculdade, eu não sabia nem o que era Juco, que nem você tava falando. Eu não sabia o que era Juco, o que era NAI, o que era D1, o que era D2, o que era D3. Você entende? E aí, cara, hoje, inclusive, ontem, né, tava comentando com ele, cara, tem freshman aqui que chega aqui, os caras sabem mais do que eu que tô aqui há 5 anos, cara. Sabe Só mais. de procurar, então, assim, e aí, cara, toda hora também você vê agência, então você vê que o mercado está cada vez mais saturado. E aí é muito interessante você estar falando isso, que é uma coisa que você tem diferente, cara. Inclusive, parabéns pelo excelente trabalho. Eu vi hoje que você postou um vídeo de um dos seus agenciados aí que está em Harvard, né? Correto? Não é meu agenciado, não é meu agenciado, eu não coloquei nem perdão. Harvard. Ele é um amigo meu que eu conheci e que ele fez. Pô, se eu tivesse colocado em Harvard, eu estaria colocando $100 mil em anúncio. Não, mas, pô, vai chegar... Mas, assim, eu vejo o seu trabalho, cara, muito legal, assim. Sim, sim. E agora você tá falando isso, como que você trabalha ali. Cara, muito interessante estar sabendo isso. Parabéns pelo trabalho. Show, irmão, show. Valeu. Luquinha, você tem alguma pergunta? Eu vi que você colocou uma pergunta aqui. Você tem alguma para ele? Tem. Pode falar, Luquinha. Quero ouvir. Para finalizar também, porque já tá dando tempo já do Gabriel. A gente faz uma aula 2, a gente faz uma parte 2 aí. Que você desse uma mensagem assim. Beleza. Cara, queria que você desse uma mensagem assim para os jovens atletas, assim, para quem tá começando, para quem tipo não teve muitas oportunidades. Até porque assim, no futebol de base, hoje eu tô vivendo isso assim. Cara, é complicado assim. É complicado, às vezes você pega time que você não joga tanto, e aí o tempo vai passando, né, pressão da família também. Vai dando, né, você termina a escola assim, pressão de fazer dinheiro também. O que você daria de conselho assim para um moleque assim que tá ali no período de base, que tá assim, não tá numa grande base, né, mas também tipo não tá ali já tem uma noção já de bola, já tá em dúvida ainda se vai para os Estados Unidos, o que faz da vida, que conselho que você poderia dar assim? Legal, Lucão, legal. Cara, vamos lá. Primeiro, né? Estados Unidos eu já bati esse martelo, já não falo com todo mundo. Estados Unidos não é para todo mundo. Tá? Primeiro, se você, todo respeito, se você for de classe baixíssima e você não tiver futebol, você vai ter que não trabalhar dobrado, você vai ter que trabalhar 10 vezes mais. Se você vir de favela e não jogar bola bem, quer ir para os Estados Unidos, vai ter que fazer 10 vezes, vai ter que talvez ir como turista primeiro, trabalho é legal, vai ter que fazer muita coisa. Vai ser difícil. Ou vai ter que ficar 5 anos de preparação. Tá disposto? Não tá? Se não tiver, Estados Unidos não é para você. Né? Então, assim, eu gosto de falar, quando a gente fala de futebol, cara, base, eu fico aqui na base, tento um pouco mais, eu vou para os Estados Unidos. Um conselho que eu dou, não escolha o ou, tá? Não é ou, é e. Não tem problema nenhum você jogar você tá no São Paulo, irmão, você tá no Atlético Paranaense, você tá no Flamengo. Não tem problema nenhum você pegar 1 horinha do seu dia e aprender inglês, estudar um pouquinho de inglês. Não tem problema nenhum você pegar 1 horinha na semana para estudar um pouquinho dos Estados Unidos, de processo. O que é Juco, o que é NAI, NCAA, como funciona esse processo. Você, com seus 15 anos, está numa base grande. Estou falando cara de base grande. Você que está numa base nenhuma, né, base pequena, um segundo estadual, ou primeiro, né, ou outra, né, você não está nem num projeto, numa escolinha, cara, para você precisa ir para ontem pensar numa outra oportunidade, se você quiser futebol de verdade, claro, e viver bem do futebol. De novo, futebol não é para todo mundo também. Você vai vir para os Estados Unidos, você não vai viver um sonho de Disney. Você não vai ter aqui, vai ser tudo 1000 maravilhas. Vai ter tudo aqui. Não, vai ser difícil para caramba. O Matheus sabe. Eu sei, foi trabalho para caramba para chegar onde a gente chegou. Então, antes de tudo, você precisa ter, na minha visão, essa mentalidade de contra escassez.
Sabe, muitas pessoas pensam ou, não, na minha visão você tem que pensar e, você tem que ampliar as oportunidades. Então, não é ou base ou Estados Unidos, você tem que pensar os dois se você quiser viver bem no futebol. Uma hora ou outra, e infelizmente, esse é o funil do futebol, você vai ficar para trás. Você não vai se tornar profissional e viver bem no futebol, e ganhar 100 mil reais por mês. Em tese, em regra, você não vai ser esse cara. Ah, Gabriel, mas tem que sonhar, você está matando meu sonho. Perdão, cara, mas essa é a realidade. Tenta a sorte, então, tenta. Tá? Mas em regra, você não vai ser profissional ganhando 100 mil reais por mês. Então, é melhor você chegar com seus 15 anos e aprender um pouquinho do processo, que tira 1 hora do seu dia, do que chegar nos seus 22, 23, que eu conheço vários, que chegaram sem nada, com muita bola no pé, craque, só que não tem inglês, não tem grana e não construiu nada na vida até agora. Então, acho que esse é o meu conselho, velho, de tirar um pouco dessa mentalidade de escassez. Pense em oportunidades, cara, abre a cabeça. Estados Unidos é bom pra caramba e pode ser bom pra você também. Uhum. Maravilha, mano. É isso aí. Muito fera, muito fera. Ficou alguma pergunta, Luquinha? Tem mais alguma? É isso. Não. Tranquilo. Por hoje é isso? Por hoje, assim, a gente pode fazer uma parte 2. É isso. Podemos. Claro. Pô, muito fera, mano. Muito fera mesmo. De verdade. Que nem eu tava falando, a gente acompanha seu trabalho, a gente admira muito. E, assim, sabendo um pouquinho mais da sua história, cara, muito fera. Parabéns de verdade. É uma história muito linda. Superação, sair da zona de conforto, não é para qualquer um. A gente sabe disso. A gente tá vivendo isso, a gente sabe. Com certeza. Cara, parabéns pela história. E aí, mais uma vez, cara, muito legal. Muito obrigado pelo tempo, que a gente sabe também o quanto é corrido o seu dia. Você tem reunião daqui a pouco, inclusive. A gente sabe o quanto é. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu dia para estar conversando com a gente. E a gente espera que possa inspirar mais gente aí. Imagina, cara. Gente, é um prazerzão estar falando com vocês aqui. Inclusive, cara, não sei se vocês têm o quê? Vocês têm Instagram, tem só o canal do YouTube aqui? Como que vocês divulgam o trabalho aqui? Tem os dois. A gente tá começando com o canal. Instagram agora. Porra, velho, vamos crescer esse canal, velho. Vamos trazer, eu quero trazer cara fera aqui dos Estados Unidos também, cara de futebol. Vamos fazer, velho. Vamos fazer acontecer esse projeto aí. Eu acho muito top, mano. Muito top mesmo. Obrigado a vocês, cara, pela recepção. Gostei muito. Isso aí. Rapaziada, essa foi a história, a linda história do Gabriel Uemura. Se vocês gostaram, ajuda a gente compartilhando. E é isso aí, tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Valeu. Tamo junto, rapaziada.